Mário Magalhães, primeiro de tudo, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. É uma honra, né? No off que já estava conversando sobre o tamanho, né, e o respeito que eu tenho por ti, a admiração, porque te acompanho como um grande empresário, né, um dos principais empresários do Brasil, aí, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, muito obrigado por estar aqui conosco no Vinhascast. Teu, né, como um grande empresário de muitas empresas, muitas coisas, mentor de muita gente grande, e não só de pessoas, né, de empresas. Então, te agradecer mesmo o teu tempo por estar aqui conosco. Gratidão também, Diego, pelo seu interesse, pelo seu respeito à minha trajetória. E vamos ter aqui um tempo especial, batendo essa bola, bem descontraído, bem à vontade. Que o podcast é isso aí, né? E o Vinhascast também tem essa característica, né? Com certeza ela é um papo solto. E eu fiz pauta, as pessoas que nos acompanham aqui sabem que hoje estou sem a minha parceira Paloma, que está no litoral montando, quem sabe, um dos nossos maiores eventos, maiores desafios de 2024. Então, obrigado de novo mais uma vez, Mário. E vamos começar com uma pergunta leve. E eu fiz pauta, né? As pessoas sabem que eu não faço pauta, mas eu fiz uma pauta porque o tempo do Mário não é fácil de pegar ele no Brasil. Então tem pergunta pesada também. Você vai começar pelas leves, tem pesada também? Tem. E eu vou te dizer que as pesadas elas são até pessoais, mas eu vou usar como uma consultoria aqui e eu não vou te esconder isso. Tá certo, tá certo. Vamos nessa. Quem é o Mário Magalhães hoje? Quem é o Mário Magalhães hoje? Bom, primeiro eu sou filho de Deus, marido da Flávia, pai da Vitória, da Valentina e do Bruno, que é o meu genro, marido da Vitória, vô do Filipe e do Mateu, e um obstinado pelo empreendedorismo, um aficionado pelo ambiente de negócios, né, a partir de uma compreensão que esse ambiente, o ambiente de negócio, foi um ambiente que me libertou, um ambiente que me salvou, primeiramente, depois me libertou e depois aprimorou meu caráter, e é o ambiente onde eu também procuro me tratar e ser influência para as pessoas, principalmente os medíocres, né? Porque eu sou uma pessoa medíocre, eu sou uma pessoa de talento mediano. Então, eu entendo que eu carrego essa missão. Mostrar que os medíocres, os medianos também conseguem, né? Os medianos que constroem um padrão mental vitorioso, eles conseguem se destacar no mercado, eles conseguem se destacar num ambiente de negócios. Então, essa é a minha missão, a missão que eu reconheço ser a vigente na minha vida. E é claro que, em meio a tudo isso, eu também sou um propagador da palavra de Deus nos ambientes de negócio que eu estou inserido. Então, é por aí. Esse é o Mário Magalhães de hoje. Só nesse preâmbulo, Mário, eu poderia esquecer a pauta, porque a gente poderia, assim, já chama a atenção, assim, em que momento que o empreendedorismo te salvou, né? E depois ele me aprimorou. Te aprimorou. Primeiro ele me salvou, depois me aprimorou. Perfeito. E eu também gostaria de puxar qual é essa carga mental ou esse padrão mental que tu deu uma brifada para nós aí. Então, eu até ali, o ano de 1983, eu era um playboy de classe média, né? E convivia em um ambiente apropriado a essa cultura, né? Perfeito. Derivado dessa cultura, né? Então, eu convivia com pessoas que tinham um padrão socioeconômico superior ao meu e eu tirava uma onda junto com eles. Né? Ou seja, eu vivi uma vida que não era minha. Eu vivi uma vida baseado nas conexões que eu conseguia fazer com essa galera que tinha um padrão socioeconômico superior ao meu. Mas qual que era o perfil dessa galera? Tudo filhinho de papai. Não existia mindset empreendedor naquele meio, existia um mindset dependedor. Sim, tu não estava ali procurando o grupo das pessoas melhores, não, porque era o foco... Não, a minha referência era aquela. Aquilo, para mim, era estar superando os meus limites. Eu entendi o seguinte, cara, se eu consigo andar
com um playboy filhinho de papai, eu já estou vivendo num padrão melhor que o meu. E por que eu conseguia conviver com eles? Apesar de ter uma distância socioeconômica deles. Mas vamos dizer, porque eu conseguia fazer coisas que eles não conseguiam. Eu conseguia entrar em lugares que eles não conseguiam, eu conseguia entrar em festas que eles não conseguiam, eu conseguia entrar em eventos que eles não conseguiam. Tá, gostei dessa pauta aí, com licença. Gostei dessa pauta aí, vamos lá. E, cara, lógico que o meu mindset naquela oportunidade ali estava muito limitado a isso, né, cara? Eu era um baladeiro, entendeu? Eu era um baladeiro. Olha aí, quanta coincidência aí. E é assim que eu vivia, né? Aí, o que acontece? Num dado momento, quando eu estava ali por completar 24 anos, ali por setembro de 1983, eu atendi um pedido do meu pai, eu como um jovem bem vagabundinho, né? Também vi uma relação interesseira com meu pai, então eu atendi um pedido dele, fui olhar, fui conferir um anúncio na página de classificados. Naquela época você buscava emprego, bons empregos, inclusive. Com né? certeza. Na página de classificados, um jornal local. Era o LinkedIn, né? Era o LinkedIn. Era o LinkedIn da época. Exatamente. Tu é daqui, Mário? Tu é do Santo André, São Paulo. São Paulo. Aí eu vou, cara, tenho que fazer uma média com meu pai, né? Porque afinal de contas, eu não era autossuficiente naquele momento. Né? Eu era um passivo para minha casa. Ainda, aos 24 anos. Com quase 24 anos eu ainda era um passivo. Para minha casa, para a sociedade e para a humanidade. Perfeito, né? Perfeito, baixo entendimento. Aí o que acontece? Fui lá, falei, cara, eu vou lá para falar para ele, pai. Eu fui lá, mas infelizmente não tenho qualificação para ocupar a vaga que eles estão disponibilizando. Né? Era essa a minha motivação, para atender esse anúncio. E quando eu chego lá, eu fui fisgado, fui catapultado ali. Fui fisgado pela proposta. Pelo processo. Que aquela empresa me apresentou no primeiro momento. Fisgado, literalmente. Eu não sabia disso, entendeu, cara? Eu pensei que eu tinha sido selecionado. É que passa, como tu vai falando, eu disse, como será que está sendo os meus processos de seleção? Será que a gente está conseguindo encantar desde a primeira... Pois é. Enfim. Por isso que, abrindo parênteses, né, já que você disse, eu não uso nem o termo contratar nos negócios que eu estou à frente, né, nos negócios que eu participo, né, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Eu participo do board de diversos negócios, diversos setores, né, diversos segmentos. Então a gente usa a palavra contratar. Nós prospectamos parceiros, colaboradores e futuros sócios, né? Em cada novo parceiro que a gente identifica no mercado, a gente identifica ali um plano de carreira, também a gente apresenta, mas um plano de carreira que o limite é o cara se tornar sócio. Né? Bom, mas voltando aí só para fechar aquele parênteses, então, cara, eu me apaixonei, eu me encantei, eu me engajei aí naquele ambiente e a partir dali eu conheci a atividade de venda por um ponto de vista científico. Porque até então, naquele momento, eu achava que venda, cara, era um negócio, né? Era uma atividade relacionada a um dom, a uma pessoa que tivesse disposição de falar, de se comunicar bem, ao famoso cara de pau, aquele cara que não tem medo de ouvir não. Eu entendi que venda se limitava mais ou menos nessa configuração aí. Entendeu? Sim, sempre chama o amigo aquele que é mais extrovertido, assim, esse aí vende areia no deserto. Isso, exatamente. Eu entendia que era isso. Eu não entendia a venda do ponto de vista científico, metodológico, técnico. E aí, cara... Isso lá atrás, imagina. E agora que tá virando um negócio que... Agora vê. É até modinha, né? Sim, agora ser vendedor virou bonito. Virou bonito. Virou o... Ainda tem algum preconceito, mas já enxergam a atividade de venda como uma atividade para pessoas qualificadas, não desqualificadas. Na minha época, o cara que vendia era um indivíduo desqualificado. Perfeito. O cara não deu certo em nada. Não deu certo em nada, vai ser vendedor. A mãe dizia, cara, você podia arrumar um emprego para o meu filho, mesmo que seja de vendedor. Perfeito. Sempre seja de vendedor. Ou seja, imagina o seguinte, uma mãe, antes, quando estava grávida, não olhava para a barriga e falava, ai, meu filho vai ser um grande vendedor. Ela falava, pô, meu filho vai ser um engenheiro, um médico, advogado. Porque, cara, é padrão, né? Padrão de sociedade, padrão cultural, vigente numa época, numa cultura. Bom, enfim, cara. E aí eu me encanto ali com esse ambiente
Eu me encanto com as pessoas, me encanto com o processo, com o plano de carreira, e aí, pum, eu migro. Eu migro de ambiente. Eu migro para um outro com quem? Com quem eu me relaciono agora eram com jovens que tinham já um início, já estavam iniciando uma carreira empreendedora, né? Já eram jovens que estavam construindo um mindset empreendedor, uma mentalidade empreendedora, e eu começo a me identificar, e aí nunca mais larguei. Aí fui migrando de patamar, empresa, aí comecei a empreender sem CNPJ, né? Que empreender para mim é um padrão mental também, é um estilo de vida, não está ligado a ter CNPJ, entendeu? Eu digo que eu empreendi primeiro sem CNPJ. Como é que foi isso, mano? Não, empreender sem CNPJ é quando você toma posse de um protagonismo maior dentro de um negócio. Então, perfeito. Um dado momento ali numa empresa que eu trabalhava, onde eu já era diretor comercial, eu fui transferido. E quando eu fui transferido para uma filial que tinha problemas, era a filial mais problemática da rede na época, eu tive que me inteirar dos outros indicadores de desempenho do negócio. Desculpa te interromper tanto, tá, Mário? Mas é que eu fico muito curioso com as coisas. Como tu encara essa característica que existe em quase todas as empresas, e no Exército que eu te falei durante os 7 anos que eu fiquei também é assim, tipo assim, temos um problema muito grande naquela construção lá atrás. Quem é o nosso melhor? Manda para o pior lugar. Como é que tu encara isso nas empresas que tu está hoje? É assim que tu encara que tem que ser feito? Cara, ou... Então, vamos lá. Isso eu não vou dizer assim de forma absoluta, falar isso para você. Mas, entendemos o seguinte, esse indivíduo, essa pessoa, esse profissional que está sobrando aqui num lugar, num departamento, numa função, esse cara precisa de um novo desafio. E se esse novo desafio, às vezes, pode ser o pior lugar, a pior filial, que foi o que aconteceu comigo. Desafio, perfeito. Era a pior filial da rede, existia ali alguns sofismas com aquela região, algumas crenças ali, não, porque naquela região é mais difícil, aquela região é mais complicada, aquele povo... Sempre tem os antropólogos, os metidos antropólogos, que não entendem nada de gente, mas querem dar o seu pitaco. Eles já definem, o estereótipo desse povo é esse, assim, 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 a idiosincrasia deles é assim, 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 e eles definem, e por conta disso vai ser mais difícil vender, vai ser mais difícil implantar um produto. E eu fui justamente para um lugar desse. Eles entendiam dessa forma, que era Belo Horizonte. Né? Imagina, nossa Belo Horizonte tem algum problema para a gente, na época, vender inglês lá. Tinha os mesmos problemas que tinha em qualquer outro lugar. Só que, cara, é muito sobre como você também chega no lugar, né? É muito como você valoriza o processo que você tem que viver quando você chega no lugar. Então, cara, eu vou chegar nesse lugar, eu preciso saber o que é o pão de queijo, eu preciso primeiro me inteirar sobre um pouco da cultura do lugar, eu preciso entender o que é o Atlético e o Cruzeiro, eu preciso entender o que é a Rua do Amendoim, lá em Belo Horizonte. Eu preciso saber disso, né, para depois trazer a galera que vai construir comigo ali. Depois querer se comunicar com eles. Exatamente. Bom, mas enfim. Aí, cara, eu vou para um lugar onde está complicado, aí você disse. Do Mário lá. Eu saí de um lugar onde eu estava sobrando. Tá tudo 12/8, tudo sobrando ali, cara. E aí, cara, eu me apresento aquele desafio ali. E aí, enfim, né, cara? Fez virar. É uma etapa da minha vida muito interessante, porque ali eu cresci muito. Né, cara? Ali eu comecei, como eu te disse, ali eu já construí um mindset empreendedor. Por quê? Porque eu olhei para a empresa, para todas as áreas. Então, antes eu olhava só para venda, só para escalar um negócio em venda. Lá eu tive que olhar para produto, para entrega, eu tive que olhar para outros departamentos, eu tive que olhar, acima de tudo, para outras pessoas que não eram da tribo de venda. Então, eu aprendi a me conectar com pessoas que não eram dessa tribo. Eu aprendi a ser influente em outros departamentos que eu não tinha tanto know-how. Aquelas brigas, né, muito do vendas com o pessoal do back-office, tipo assim... Por exemplo, Me entrega aqui, pô... Você prometeu demais.
Pô, vendeu 5 mil, não tem 1.000 aqui, agora não tem. Como é que tem que fazer? Eu queria mandar um beijo pro meu padrasto que me criou. Ele foi um cara de vendas excelente, né? Trabalhou anos em vendas em multinacionais. Então, uma referência de vendas. E tu leu aqui, tem uma das perguntas que é como tu lida com as tuas maiores fraquezas, né? E para mim, como eu te falei, pós-pandemia, nos meus negócios, bateu muito. Então, eu tô tendo que me reinventar como um vendedor das minhas empresas. Porque nós estávamos com a margem muito boa, nós estávamos tudo muito certo. Os preços dos nossos, não dos nossos, né? O mundo inteiro ficou mais caro, mas nos eventos bateu muito forte e a gente agora está tendo que vender, né? E como eu te falei que o podcast aqui é meio, eu estou aprendendo muito, né? E tentando entender vendas, né? E eu vou usar uma pergunta que o Gabriel fez antes aqui, porque o Gabriel é nosso sócio dos Estúdios Combo. Assim, vou atropelar um pouco, assim, como que é para ti, mano? Vendas que tu falou lá no começo, assim, né? A empresa não é uma palavra forte, mas assim, ela me prendeu por causa que ela tinha um método, ela tinha Ela me seduziu, ela me conquistou. Perfeito. O que tinha lá atrás, há tantos anos atrás, e nesses anos todos para cá, tu só acelerou e só aprendeu. Mas o que é vendas para ti, assim, no teu coração? A venda científica, ela me conquistou. E eu vejo que, cara, ela tem conquistado um número cada vez maior de pessoas. Porque o cara entende que existe uma lógica para vender e para escalar. Por que um vende mais e outro vende menos? Né? Bom, vamos lá. Primeiro, por que muitas pessoas não perceberam ainda que elas vendem? Só que elas vendem mal. Sim. Porque na pior das hipóteses, você vende teu tempo. Um funcionário vai vender o tempo dele. Na pior das hipóteses. Pode ser qualquer funcionário, qualquer cargo, qualquer função. O cara está vendendo o tempo dele ali. Agora, o que acontece? Partindo do pressuposto que todo mundo vende, né? Cara, então deixa eu entender. O que acontece com quem sabe vender melhor? Cara, essa pessoa vai ser mais bem sucedida. É simples assim. É simples assim. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa entender é isso. Ela precisa se libertar da crença limitante que diz, não, eu não vendo, eu não nasci para vender. Não, você vende. Você vende desde que você chorou pela primeira vez que estava com fome ou que estava com dor. Me atende. Porque é tipo assim, você chamou a atenção de alguém para algo que você precisava conectar essa pessoa para te entregar. Aí, no caso, sua mãe, seu pai, quem te criou ali. Entendeu? Foi assim, cara. Foi assim que a gente chamou a atenção de quem estava nos criando ali. Para quê? Por uma necessidade que a gente tinha ali. Por algo que a gente precisava que aquela pessoa nos entregasse. Então, vender é muito sobre isso. É você compreender que existe uma técnica também, a partir da venda científica, ela parte dessa, vamos dizer assim, dessa visão, dessa consciência. Né? Você tem que ter uma técnica para vender. Você tem que conhecer teu produto e elaborar uma técnica para prospectar clientes, para chamar a atenção dos clientes para aquilo que você quer entregar, para a solução que você tem para entregar para ele, entendeu? E isso vai variar de produto para produto, vai variar de canal de distribuição. Hoje tem diversos canais de distribuição. A internet virou um canal muito, muito potente, né? Muito poderoso. As redes sociais, mas não é o único, canal, né? Ele pode, inclusive, potencializar outros canais também, mas a venda, eu poderia te falar muito sobre a questão técnica da venda, mas o que de fato faz diferença para vender é o desenvolvimento das soft skills, né? Das pessoas que estão ali. Das habilidades que, na realidade, para mim, não são soft skills, deveria se chamar de hard skills. São as habilidades mais fortes. O que é? Inteligência emocional, tua resiliência, tua capacidade de governar seus pensamentos, entendeu? Então, tudo isso eu aprimorei vendendo. Por quê? Porque para você performar muito em venda, primeiro, você tem que lidar com o não de uma maneira muito diferente. Então, você começa a se tratar do ponto de vista, vamos dizer assim, do ficar ofendido, né? De lidar com a rejeição sem ficar ofendido. Gestão do ego. Exatamente. Então, você trata o seu ego aí, porque não tem ego. Um cara que vem na tua performance não tem ego.
Você vai me falar não, você vai me rejeitar, você vai dizer o que você quiser, você vai me dar um bolo, você vai marcar comigo e não vai cumprir, você vai dizer que fechou e depois não fecha. Não me abala em nada. Esse é o padrão mental. Esse é o padrão mental que você constrói para se tornar um vendedor de alta performance. Que isso você não é treinado na escola, você não é treinado na sua vida para isso. Não é treinado, infelizmente, nem dentro de casa, né? Cada vez as pessoas estão mais mimadas, né? As gerações mais contemporâneas estão cada vez mais mimadas, estão cada vez mais fugindo de situações, de desafios que iriam treiná-las naturalmente para lidar mais com a rejeição, né? Então, o vendedor de alta performance é muito isso, entendeu, cara? É um cara que ouviu não até às 8 horas da noite. Às 8 horas da noite, a convicção dele está intacta. Ele não sofreu uma bala. A convicção dele no pitch, na metodologia, a convicção dele para abordar a pessoa, seja de que maneira for, entendeu, cara? Isso tem validade hoje, como tinha validade até antes de eu conhecer venda, entendeu, cara? E isso faz muita diferença. Isso te deixa uma pessoa mais forte. Isso te deixa uma pessoa mais bem resolvida. Por exemplo, a autoconfiança que você desenvolve na área de vendas é um negócio absurdo. Eu era uma pessoa, do ponto de vista de confiança. Quando eu aprendi a vender, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso, cara? O que num dado momento, se você não sabe controlar bem, fica até perigoso. Né? Que aí tem uma fase que às vezes o cara, quando ele fica muito confiante, ele passa de uma fronteira da autoconfiança para o excesso de confiança. Aí é perigoso também. Mas a autoconfiança do indivíduo, ela se multiplica assim exponencialmente mesmo, quando você treina todas essas habilidades, né? A resiliência, a comunicação. A comunicação do indivíduo de venda, ela, na maioria das vezes, mesmo quando ele não está vendendo, é uma comunicação intencional. Eu estou me comunicando contigo em off, eu tenho uma intenção de te conhecer, eu tenho uma intenção, eu tenho um radar conectado, assim, apontado para você com o objetivo de te entregar o meu melhor e de receber o teu melhor. Mesmo sem que você tenha a intenção de me entregar. É um problema meu receber o teu melhor. Não é um problema seu desejar entregar para mim. Sim. Né? É um desafio meu. Então, eu tenho que saber o que eu te pergunto. Né? Eu tenho que saber qual assunto eu exploro mais contigo, qual assunto que eu não exploro. Entendeu? Então, essa sensibilidade, a venda dá também. Né? A sensibilidade para você se conectar, para você... E aí, o vendedor de alta performance, o que ele tem também? Ele tem mais agilidade para se conectar com as pessoas. Então, é por aí. A venda, como eu te disse, no primeiro momento ela me salvou, eu não sabia disso, depois que eu fui entender. E até hoje ela vem me treinando, ela vem me preparando, né? Isso que é o tremendo. Eu não entendo assim, eu estou realizado. Não, eu estou sempre me preparando para algo que eu vou viver daqui a pouco. Estou sempre me preparando. Eu não tenho um fim aqui, entendeu? O cumprimento da meta é o fim? Não, é o final de um treino. É um jogo de fase, entendeu? É um jogo de fase. Mas é por aí. Como é que tu entende, para o vendedor, para o time e para todos os colaboradores, enfim, propósito ou o porquê, enfim, a verdade da empresa? Para ti é algo que realmente isso é importante para quem está lá na linha de frente, acreditar naquela empresa, ou... Cara, não, me dá meta aqui, me dá bônus sobre meta e... Mas isso, o que acontece? Hoje, muito se fala em processo de treinamento que o indivíduo tem que aprender, primeiro que ele tem que aprender é sobre a cultura da empresa. Mas ainda assim tem empresas que não estão nem aí para isso. Elas querem falar, bom, quais são suas habilidades? Qual é a tua formação? O que você sabe fazer? Então eu quero te pagar para você me entregar aquilo que você já sabe fazer. Eu não prospecto uma pessoa assim. Para mim, mais importante do que o que ela sabe fazer é saber se ela vai se encaixar dentro da minha cultura, dentro da cultura do meu negócio. Então, por isso que na primeira etapa dos nossos treinamentos, a gente, obviamente, faz ali uma primeira seleção, né, com algumas habilidades que a gente vai levar em consideração, mas, cara, o que a gente mais vai levar em consideração depois dessa primeira triagem é
à disposição da pessoa em comprar a cultura que a gente passa para ela. E aí, quando você fala da cultura, cara, quando você fala da cultura, você entra nessa questão que você trouxe aí. Né? Você vai falar da cultura não com uma comunicação informativa. Você tem que comunicar a tua cultura com a intenção de influenciar a pessoa. Então, é óbvio que quando você está vendendo um produto, aquele produto, ele é o mais honesto que existe. Não é o melhor que existe, mas não. Você tem que ter convicção que esse produto é o produto mais honesto que existe. O que é o produto honesto? É que tem uma relação honesta de custo-benefício. Eu não vou vender, vamos fazer um merchan aqui, né? De graça. Eu não vou vender caneta Bic, tentar convencer a pessoa que ela vai entregar a mesma coisa que uma Montblanc. Não vou vender. Agora, eu tenho que acreditar o seguinte, cara, eu estou no padrão de vender caneta Bic, eu tenho que mostrar que a Bic é o melhor custo-benefício que existe no mercado para o indivíduo adquirir uma peça dessa, uma caneta dessa, entendeu? Então, aí você pode entender que, cara, eu estou vendendo um produto e estou convicto desse produto. Estou convicto da solução que ele entrega e estou convicto, acima de tudo, que é um baita negócio para o Diego comprar esse produto. Não, mas Mário, eu quero comprar uma Montblanc. Eu vou tentar te mostrar que você não precisa comprar uma Montblanc. Para o teu dia a dia, quando você estiver escrevendo sozinho na tua casa, você não precisa de uma Montblanc. A Montblanc vai ser interessante, vai ser importante você usar quando estiver numa reunião importante. Agora, quando você está sozinho, qual é a finalidade de você usar uma Montblanc? Por exemplo, eu não uso uma Montblanc quando eu estou sozinho. Legal isso aí, legal, mano. Legal, porque a Montblanc é um símbolo de status. É uma grife. Entendeu? Então, por que eu vou usar uma Montblanc quando eu estou escrevendo sozinho em casa? Por que eu vou gastar minha Montblanc assim? Eu uso uma caneta mais simples. Eu uso caneta que eu ganho de brinde, né? Que eu tenho. Né? Só das empresas. Exatamente. Cara, agora, quando eu vou para uma reunião importante, quando eu quero realmente impressionar. Que legal. Impressionar, porque a gente tem que ter claro isso. Esse negócio. Aí não quero impressionar. Se não quer impressionar, você não vai escalar negócio. Eu falo bastante sobre adaptabilidade, cara. E impressionar não é pecado. Tem muita gente que fala, não, você quer impressionar. Eu estou mentindo? Esse é o ponto. A questão não se trata de impressionar. A questão é, cara, o que eu faço impressiona. É isso aí mesmo. É para isso. É para isso. Quem vende, impressiona. O vendedor de alta performance, o cara às vezes esquece o produto, mas não esquece o vendedor. Ele deixa a marca, ele é emblemático, cara. Entendeu? Perfeito. Um líder de alta performance de venda também. Ele é emblemático. O cara fala, cara, eu nunca mais te esqueci. Eu nunca mais... você ainda está registrado, aquela reunião, aquele dia, aquele encontro. Às vezes ele tem uma ação emblemática na vida de uma pessoa que marca por causa da vida. Então, o que acontece? Aí você me pergunta, é importante o cara comprar o produto? Não, é importante o cara comprar o produto, a cultura, o modo operante, o ambiente, o com quem. O com quem, para mim, é muito importante. É com quem eu trabalho, não é o meu projeto. Primeiro é o com quem, depois é o negócio. Então, eu entendo que é muito importante, sim, não só o cara comprar o produto, quem está trabalhando numa empresa. Você comprar o modo operante da empresa, a cultura da empresa, comprar a liderança da empresa, é por aí. Perfeito, mano. Perfeito. Eu tô tentando ficar... realmente, a gente está aqui para te ouvir, né? Mas é que a cabeça começa a explodir com tanta coisa que vai se conectando, tantas dúvidas. Mas eu vou meter a pauta aqui para a gente não... Mário, isso aqui eu vou... E aqui não te preocupa, depois você vai editar mesmo, cara. A gente... Tem tempo aqui. Mas sabe que a gente não faz isso aqui. A gente... só se acontecer alguma coisa. Mas o papo é seguido. Mário, como é que tu avalia novas oportunidades? Chegou o Vinhas aqui e o Vinhas vai te vender... Mário, olha só, tem uma agência de eventos. Ela é maravilhosa. Estamos aqui há 11 anos. Blá, 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 blá. E te faz todo o pitch. Sim. O que o Mário avalia para novas possibilidades? E aí você, claro, na pergunta, que é para o Mário virar sócio.
Ah, boa. Então Não é... pergunta específica. Exatamente. Mário vira sócio. Mário vira sócio. Não é uma consultoria para a empresa, não é... Sim. É realmente assim, surgiu uma oportunidade Bacana. para eu virar sócio. Essa pergunta é Quais boa, são... é muito boa. Claro que assim, digamos que num primeiro momento eu vou dar um overview no negócio assim, entendeu? Mas bem overview, bem visualizar assim bem superficialmente. Eu vou me interessar mais pelo Vinhas. Uhum. Aí é histórico do Vinhas, Uhum. é saber do que o Vinhas errou, é saber do que ele está arrependido, do que ele não quer fazer mais, qual a experiência que ele tem no negócio, se existe uma sinergia de valores entre eu e o Vinhas, entendeu? E isso é só convivendo. Perfeito. Aí eu tenho que conviver um pouco, porque você pode me apresentar, cara, olha, agora não, acho que não faz mais sentido falar em poço de petróleo, mas vou imaginar quando o petróleo era visto como um grande. A fonte, uma das fontes principais de energia, mas vamos imaginar, petróleo. Tem um poço de petróleo aqui, Mário. Então vamos lá, imagina o seguinte, eu não entendo nada de petróleo. Mas tem ele? Mas o Vinhas entende. Mas o Vinhas entende que eu tenho algumas competências complementares a dele. E ele quer me ter sorte, que é assim que eu entro nos negócios. Uhum. Eu hoje estou em diversos segmentos, por quê? Não porque eu entendo do negócio. Eu não entendo do negócio. Eu aprendo sobre o negócio depois que eu me conectei com a pessoa, que eu entendi, cara, vale a pena me conectar com essa pessoa, o que eu entrego para ela faz diferença. Uhum. Mas para eu chegar nessa conclusão, eu tenho que conviver com a pessoa. Então, para mim, o com quem é mais importante do que o projeto. O com quem é mais importante do que o quê. Uhum. O que eu faço, o que eu vendo, o que eu produzo, qual é o meu produto, que mercado eu estou. Cara, isso é secundário. Para mim, é o com quem. Por isso que você vê pessoas que começam um negócio e, às vezes, no meio do caminho... É o mesmo princípio do casamento, cara. Né? Funciona. Sócio é mais ou menos isso, entendeu, cara? É quase isso, entendeu, cara? Você não pode ter julgo desigual. Por exemplo, mas, Mário, em algum momento a ambição não é a mesma, né? Por exemplo, eu tive sócios e desfiz sociedade. Eu sei o que é desfazer uma sociedade. Agora, eu sei o que é desfazer uma sociedade e ficar mais parceiro do cara ainda depois que eu desfiz. Que isso não é todo mundo que consegue. Não, pô. Não é todo mundo que consegue. Né? Mas eu sei o que é desfazer uma sociedade também quando, cara, eu tenho uma medida de ambição e, ao longo da construção do projeto, eu noto que a pessoa não tem a mesma ambição que eu. A ambição de ganhar, não. A ambição, primeiro, de entregar. A pessoa tem que ter claro o seguinte, qual a tua ambição de ganhar? É a mesma de entregar? A tua ambição de obter as recompensas da obra construída é a mesma ambição para você entregar a energia, a vontade, a disposição para construir essa obra? Você tem ambição de fazer ou você só tem ambição de ter? Então, eu já tive sócios que tinham, eu quero ter. Mas, então, para a gente ter, o que vem antes de ter? Fazer. Antes de fazer, como fazer. Antes de como fazer, como pensar. Então, quando isso não está alinhado, ou quando isso começa alinhado e se desalinha, aí você tem que ver. Cara, ou a gente se realinha, que sociedade é assim, você vai se realinhando ao longo do tempo. A comparação com o casamento é muito boa. É isso aí. Você vai se realinhando. Pô, você tem quantos anos de casado? 7. Então, você vai ver quantos realinhamentos você vai viver para se manter casado com a mesma pessoa. Sim. Isso é certo. Tem como. Uhum. Senão não vai se manter. Ou então vai viver casamentos aí, padrão, em referência bem baixa, né? Isso tem muito também. Agora, você quer ver, por exemplo, um casamento de alta performance. Ele está, de tempo em tempo, se realinhando as pessoas. Uma sociedade de alta performance, de tempo em tempo, está se realinhando. Bom, mas e aí, Mário? Eu descubro, no meio da jornada, que o cara não tem a mesma ambição que eu. Cara, tem que conversar de forma clara.
Tem que conversar de forma clara, que essa é a grande dificuldade. As pessoas não querem conversar de forma clara. Conversas difíceis são evitadas assim. São isso, as famosas conversas difíceis. Conversas agudas, conversas... As pessoas não querem isso. As pessoas têm medo de ofender, têm medo de serem ofendidas. Né? Às vezes tem mais medo de ser ofendido. Pô, eu não quero ouvir isso, eu não quero... Porque... O que vão falar de mim? Se eu estou disposto a te confrontar com o meu sócio, assim, ó, o Vinhas. Cara, acho que ele teve um desalinhamento aqui. Porque esse é o negócio, a comunicação faz muita diferença. Nas situações agudas, para construir resultado, faz muita diferença. Porque é aquele negócio, eu não posso estar de saco cheio do Vinhas para estar conversando com ele. Ó, eu tenho que me... Ó, eu tenho um desalinhamento contigo, primeiro eu me curo. Mas é o padrão mental que tu falou lá atrás. Isso, é o padrão mental. Desculpa te interromper, mas é que assim, como eu tô vivendo essas coisas... Tudo é padrão mental. Tudo que tu tá falando, eu tô vivendo. É padrão mental. E aí eu disse, cara, ontem eu ia tomar uma atitude. Tava com sangue quente, tava vendo Excel, tava vendo um monte de coisa, estoque, coisa que eu não queria estar perdendo meu tempo. Quando eu te perguntei das dificuldades, porque eu não sou um cara do Excel. Eu não sou o cara dos números, eu sou o cara de, meu Deus, vamos pra frente, vamos lá, vamos conquistar o mundo. E tem algumas sociedades que estão me obrigando a ficar muito no Excel, controles e blá, blá, blá. Então, isso é padrão mental. Estão me obrigando, ninguém está te obrigando. Você está topando isso aí. Isso é padrão mental. Perfeito. E aí não tem mais obrigar. Ó, eu tenho que me posicionar com clareza, sem bronca. Ô, meu, eu sei o que é isso. Começa uma sociedade, unidos na pobreza, unidos no sonho, unidos para construir. Dali a pouco, cara, você vê uma disposição que não é a mesma que a tua. E aí você começa a fazer conta. Não, mas, cara, isso aqui, cara, tem que conversar. Nós precisamos nos alinhar aqui, cara. Ó, nós começamos assim, bacana, cara. E aí, o que acontece? Esses dias eu estava entregando uma visão ali para uma pessoa, ele falou, pois é, mas eu não consigo me entender ali para eu sair do negócio ou para eu comprar a parte da pessoa. Eu falei, você já pensou em dar para a pessoa? Aí o cara regalou o olho. Dar, às vezes, pode ser o melhor negócio. Eu conheço gente que não está avançando porque ela não chegou a essa conclusão. Porque ela tá presa ali na sua ganância, ela tá presa no seu passado, ela tá presa naquela ideia de que ela fez muito para aquela pessoa, assim. Cara, dá. Ó, abra mão de algo para ter algo maior. Muitas vezes a pessoa não acessa esse algo maior, esse lugar melhor, essa conexão melhor, porque ela não quer abrir mão daquela. Não dá, não dou. Ó, tá bom. Eu poderia encerrar aqui. Para mim... E tira o telefone de mim 1 hora, assim. Mário... Eu entendo, não é absoluto isso aí, mas, cara, é relativo. Mas... E nesse caso, quando eu estava dando essa visão para essa pessoa, ele falou, vou fazer isso amanhã. Eu falei, pois é, cara. Pois é. Olha aqui, você já está em outro negócio, você já tem outra conexão, agora você está preso, ó, inclusive com o teu nome no contrato social. Inclusive, entendeu, cara? É simples assim. Abençoa esse cara e dá para ele. Farei. Bom, enfim. Farei. Então, tinha uma outra aqui que era quando a hora de sair de uma empresa, eu acho que a gente falou bastante aqui também, né, sobre tá desalinhado, né, tu falou também sobre ambição. Então, não, mas vamos lá. Nem sempre você sabe que você está desalinhado. Calma aí. Não, com certeza. Entendeu? Com certeza. Por exemplo, às vezes você encerrou um ciclo. Ó, imagina o seguinte, eu encerrei meu ciclo executivo na Wiser Educação no final de 2019. Eu tenho ali uma porção acionária ainda, uma participação acionária, mas o meu ciclo de trabalho naquele projeto eu encerrei. Eu tive claro aquilo, eu validei aquilo com o Flávio. Nós permanecemos, que é aquele negócio, você permanecer alinhado na saída é um desafio também. Claro. Você precisa estar disposto a conversar, a se realinhar
Porque a ideia não era sair. A ideia era permanecer. Mas aí ele também entende que era o melhor para mim e o melhor também para a empresa. Porque, cara, quando você permanece num negócio, sendo que o teu ciclo de vitória nesse negócio, ele se encerrou, sabe o que vai acontecer? Você vai diminuir. Você vai se reduzir se você permanecer lá. Ainda que seja, entre aspas, vantajoso financeiramente. Uhum. Eu entendo. Porque tem muita gente que, cara, não, mas isso aqui é muito... Cara, eu não posso perder isso aqui. Pô, quando eu falei para minha esposa, ó, cara, encerrou meu ciclo, assim, e eu vou abrir mão disso. Eu falei, não, só um pouquinho, mas não dá pra gente... Não. Ou, se eu fico lá, eu me prostituo. Uhum. Vai começar a fazer coisas que não... Não, eu vou dissimular. Porque dar o seu melhor, dar o meu melhor, ou você dar o seu melhor para um projeto, cara, obrigado você não faz. Eu não dou o meu melhor para você, obrigado. Você pode até me pagar. Mas não... O meu melhor, não. Eu te dou qualquer coisa, menos o meu melhor. Uhum. Que pode ser bom para a pessoa. Pode ser até bom para a pessoa. Mas não é Mas o meu melhor, o teu melhor, o meu melhor, a gente só dá quando a gente está alinhado com o projeto, com a pessoa, quando a gente vê que faz sentido a gente estar naquele projeto, quando a gente vê, cara, aqui eu faço grande diferença. E às vezes você está fazendo diferença, só que você entende o seguinte, cara, mas a diferença que eu posso fazer fora é maior. Que isso foi o meu caso. Eu fazia muita diferença no projeto quando eu saí. Sabe aquele negócio? Eu não saí porque eu estava colidindo com alguém, em conflito ali, né? Para quem eu respondia diretamente, que era o Flávio, que eram os meus pares. Tinha 3, 4 pares ali extraordinários, né? Que eu tenho uma relação abundante com eles até hoje. Cara, mas eu entendia, eu vivi tudo que eu vivi aqui, entreguei tudo que eu entreguei aqui, construí tudo que eu construí aqui, e isso me preparou para entregar algo maior. Só que esse algo maior, eu tenho que sair para entregar. Eu tenho que sair daqui para entregar. Isso não quer dizer, entendeu? Que eu saí brigado com alguém, porque eu me desentendi. Entende? Então, é por aí. Perfeito. Pontos fracos, Mário. Os pontos que tu... E aí eu vou ser um pouco mais claro aqui. Por exemplo, quando que eu sinto que eu estou gastando energia? Quando eu estou sentado vendo o número, quando eu tenho que pensar, por mais curioso que eu seja, até porque a gente faz podcast, a gente trabalha muito com mídias, então eu acabo lendo e vendo algum conteúdo, mas não é comunicação empresarial, não é o meu business. Eu gosto de pessoas, eu gosto de gestão de processos, eu gosto de pegar muita escola de tudo que eu aprendi no Exército e colocar dentro das empresas, padronizar, enfim, eu gosto disso. Quando eu vou para esse lado, quando eu construo empresas novas, onde eu não tenho, por exemplo, um sócio focado no financeiro e que eu vou ter que dar essa atenção, eu gasto muito tempo e energia. E agora estou lidando de outras formas. Como que tu faz isso? Como tu enxerga nas empresas que tu está virando? Por isso que a escolha dos pares ela é fundamental, né, meu caro Vinhas? Uhum. Eu vou te dizer assim... Escalei o time errado. Tem áreas que também é complicado para mim. Complicado. E isso eu já entendi lá atrás, cara. Eu muitas vezes, o cara fala, pô, mas você paga isso para não ter esse trabalho? Você topa pagar isso para uma sociedade, numa sociedade, você entrega esse percentual, você negocia dessa forma para não ter esse trabalho? Eu falei, não é para não ter esse trabalho, é para eu produzir naquilo que eu sou bom. Porque tem muita gente que não quer ter um sócio mais bem remunerado do seu lado, porque, cara, ele entende que ele é mais importante, porque ele entende que o que ele faz é mais relevante, faz mais diferença. Ainda que seja. Ainda que eu creia nisso. Uhum. Por exemplo, eu também tenho grande dificuldade com a questão financeira. Claro que eu fiz, vamos dizer assim,
eu modulei minha vida, né? Eu tenho um modelo de negócio que ficou simples para mim controlar, entendeu, cara? Uhum. Mas nem sempre foi assim. Exatamente. Nem sempre foi assim. É que quando a gente fala, até para quem a gente está vendo, de vez em quando a gente fala com alguns jovens aqui, a maioria é jovem, quando a gente fala de dificuldade, não é que a gente não sabe fazer, é que gasta muito tempo ficar ali. Mas a gente vai fazer. A gente vai. Mas é justamente por isso. O problema não é que quando eu gasto energia, a minha energia é para ser investida mesmo. Em algo que eu domine, em algo que eu faça a diferença. Quando eu gasto minha energia naquilo que eu não faço a diferença, primeiro eu me desgasto mais. Você já notou que às vezes você coloca a tua energia em algo que você domina, você coloca uma energia potente ali, mas você não se desgasta. Você fica até cansado. Agora, aquele negócio que você não é tão bom, aquilo te desgasta. Aquilo é sofrível. Uhum. Uhum. Entendeu? Então, cara, o que eu entendo? Cara, os pares têm que funcionar, cara. E um par funcionar, você tem que entregar muito para ele. Você tem que deixar claro para ele. Cara, isso aqui eu carrego. Eu carrego isso aqui. Eu carrego. Isso aqui é comigo. Isso aqui, o trabalho que você vai ter é de me aplaudir só. Excelente, excelente, excelente. O trabalho que você vai ter, isso aqui é me aplaudir. Agora, eu quero ter esse trabalho contigo também, te aplaudir. Aí, claro, aí você vai adotar ali um modo operante com o cara, ó, vamos nos reunir uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 30 dias, né? Uhum. Eu, assim, nos negócios que eu participo, por exemplo, existe, vamos imaginar que tem 2, 3 sócios, né? Tem negócio que tem um majoritário, um minoritário, mas, por exemplo, sócios que têm percentuais parecidos. Cara, eles se reúnem, um negócio especial, que eu participo do board, que eu sou presidente do board, eles se reúnem uma vez por mês para prestar conta um para o outro do que eles estão fazendo. E segue. Uma vez por mês. Porque quando o negócio ainda é meio amador, qualquer coisinha tá ligando pro outro. Não, olha, não deixa o problema, não, você não fez isso. Não, cara. Uma vez por mês. Claro, você fala, mas sempre foi assim? Não. Num dado momento, eles se falavam 2 vezes por dia, 3 por dia. Aí passou a se falar uma vez a cada 2 dias. Hoje é uma vez por mês. Hoje é uma vez por mês. Processos, gestão, claro, pessoas, treinamento. Agora, isso é muito o quê? É processo, é gestão, mas é muito padrão mental. O cara tem que ter claro o seguinte, ele não dorme de um jeito e acorda do outro. Ele vive um processo. Para ver esse processo, ele vai ter que se pegar assim. Ai, deixa eu falar com o Vinhas agora. Não, eu combinei com ele que é daqui uma semana só. Cara, eu vou ter que dar um jeito de, daqui uma semana, entregar isso aqui para ele, porque ali ele vai me prestar conta também. Uhum. E aí, de repente, nessa semana ele não vai entregar tão bem. Aí o Vinhas tá fazendo uma entrega ali, ele fala, pô, mas será que o Mário tá dando conta daquilo ali, cara? Ele tinha problema com data, com deadline, será que ele não, mas, cara, o combinado é daqui uma semana eu falar com ele. E ficar firme ali. Então, você vai treinando a sua mente para isso. E aí, a autorresponsabilidade vai crescendo também no time, entendeu? Então, isso é uma questão de maturidade na parceria também. Entendeu? Perfeito. É tipo, eu dormi assim e falava, cara, o Vinhas está contando comigo. Por isso que tem uma das palavras mestras para mim é comprometimento. Uhum. Cara, e às vezes eu vou falar, cara, é pelo Vinhas que eu vou fazer isso aqui. E eu vou gostar. Quando eu estou comprometido contigo, não é que eu faço um negócio pensando em você, mas me violento. Não, eu faço um negócio pensando em você e gosto. Eu gosto de saber que eu estou fazendo isso aqui porque eu estou comprometido com o Vinhas. Me faz bem saber que eu estou me superando aqui pelo Vinhas. Uhum. Que vira... Então, viver essas medidas de comprometimento com teus pares é do caramba. Agora, para isso, tem que investir em relação. Tem que investir na relação. Por quê? Porque, às vezes, os negócios, eles nos demandam de tal maneira que, em algum caso, você vai falar, pô, mas como é que eu vou investir na relação? Não tem tempo. Tem que priorizar esse tempo para investir na relação. E aí, quando você investe na relação, cara, a medida de comprometimento sobe. Aí é que você consegue superar. Ó, de tempo em tempo, né? Vida de quem está crescendo, vida de quem está ativo, né? Com o seu mindset ativo para expansão, para escala,
você está fazendo exercício de superação. De tempo em tempo você faz exercício de superação. E é muito bom você estar comprometido, porque em algum momento você vai fazer um exercício de superação que por você não faria. Mas como tem outro, e como existe o teu comprometimento de verdade com o outro, você faz. Então, é por aí que eu vejo essa situação. Eu falo muito sobre assim, eu sou muito grato aos meus sócios, principalmente eu sempre falo no meu núcleo duro lá, que nós somos sócios há mais de 15 anos e os negócios foram crescendo em volta desse grande negócio, que é a agência de eventos, que é a Combo, e a Feijoada com Samba, são nossos carros-chefes aí, e que o como ter eles me faz exatamente esse sentimento. E eu sinto que deles, para mim, também é a mesma coisa. Pois porque, é. cara, tem um cara de comunicação, tem um de vendas e tem um de documentação, enfim, papeladas, blá, blá, blá. E esse cara, não estou preocupado. Então, Eles sabem que está lá. Agora a gente não pode admitir sociedade com gente que não quer viver comprometimento. Não pode, cara. Ó, os meus negócios, o nível de comprometimento é elevadíssimo entre as pessoas. Cara, veja só, tudo isso foi treinado. Não é que eu encontrei as pessoas prontas assim. Baita insight. Como é que tu faz isso, Mário? Como é assim? Surgiu uma empresa nova, copos de vidro, blá, 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 taças de vidro. E tu, gostei do João. Como é que tu treina essa equipe? Então vamos lá, vou imaginar. Mas assim, meu chamado principal hoje, minha missão hoje é o projeto Caminhada no ambiente de negócios, ok? No ambiente de negócios, meu projeto é o projeto Caminhada. O que é o projeto Caminhada? O nome está dizendo. É onde eu caminho com algumas empresas. Empresas barra pessoas. Barra CEO, acionista, executivos principais. Muito bem. Como é que eu chego nesses negócios? As pessoas me procuram e no primeiro momento, Vinhas, elas vêm atrás do know-how do Mário. Know-how de liderança, know-how em vendas. Beleza. E eu deixo elas. Tá bom. Vamos fazer. Aí eu faço ali, claro, remunerado, né? Sim. Eu faço ali uma imersão. ONG Brasil já tem bastante. Eu faço ali uma imersão no negócio da pessoa e, cara, eu acabo também fazendo uma imersão na vida da pessoa. Porque não tem como você fazer uma imersão no negócio sem notar quem é a pessoa. E aí o cara acha que tem um problema e eu descubro que ele tem, por exemplo, um problema com o sócio. Que é a raiz não só desse problema, como daquele que ele já viveu no passado e não resolveu, e como daquele que ele vai viver no futuro. Então, eu começo a trabalhar questões que, às vezes, estão fora do escopo técnico do negócio. Às vezes é assim, ok? Mas, via de regra, eu dei o exemplo do sócio aqui, mas não é sempre que acontece isso. Sim. Claro. Mas, via de regra, conhecer um negócio sem conhecer as pessoas é manco. É insuficiente. Sim, me dá o Excel aqui, me dá teu... É insuficiente. Você faz, claro, uma análise do negócio. Mas, cara, se você não tiver com um olhar atento para conhecer quem é a pessoa naquele negócio, se você não está atento para perceber qual a dor que aquela pessoa está vivendo desnecessariamente e qual é a dor que ela está querendo evitar, mas ela precisa viver, porque as dores são assim, entendeu, cara? Tem muita gente vivendo dor desnecessária porque não quer ir de encontro à dor necessária. E às vezes não enxerga. Não vai de encontro porque não enxerga. Então ela está lá em cima de dores que ela não precisa viver. Mas por que ela está vivendo aquelas que ela não precisa viver? Porque ela foge daquela que ela precisa. Então, eu entro muito nessa parte. Isso aqui você precisa aprender. Não, mas sabe o que é? Não. Isso aqui não dá para terceirizar. Eu estou contigo mesmo. Sabe? Eu por exemplo, experiência que eu vi recentemente, né? As empresas que estão há menos tempo comigo no projeto Caminhada, né? Imagina o seguinte. Outra didática que eu tenho é o seguinte: o cara caminha comigo um tempo. Não é só eu olhar a empresa dele. Ele me olha. E ele olha os negócios que estão mais maduros do meu lado. Tá. Entendeu? Então, por exemplo, eu entrei no sombra. negócio. Eu estava entrando no negócio, conhecendo o negócio. Aí eu dizia para a pessoa:
Cara, você precisa liderar o teu negócio. Eu já entendi logo de cara. Não, mas eu lidero. Eu não conseguia mostrar para a pessoa que ela não liderava o negócio dela. Aí, essa outra didática é a seguinte, tá, vem ver um pouquinho aqui agora. Aí o cara passa uma semana imerso em 3 negócios meus. Aí ele chegou, eu não lidero. Eu sou refém da galera. Porque tem muita gente que não sabe disso. Tem muita gente que não sabe que é refém do time que ele trabalha. É refém. Teria um corte para mandar para uma das empresas que eu tô. Refém. E o cara topa, porque é uma relação transacional. Só que ele topa. Por insegurança. Mas não tem. Não tem. Porque uma coisa assim, mas a gente não pode controlar tudo. É verdade. Mas aquilo que a gente tem que, vamos dizer assim, controlar, nós temos que controlar. Ambientes, pessoas, comportamento. Tem coisas que você não controla. Pessoas, por exemplo. Eu não gosto de controlar pessoas. Agora, eu tenho que fazer minha parte para influenciar, eu tenho que fazer minha parte para cobrar, eu tenho que fazer minha parte para inspirar, eu tenho que fazer minha parte para corrigir. Aquelas conversas difíceis que nós falamos lá atrás. Opa! Entendeu? Liderar passa por tudo isso. Eu tenho que fazer a minha parte para não me ofender, eu tenho que fazer a minha parte para suportar a traição, eu tenho que fazer a minha parte quando eu suporto a deslealdade, porque liderar é primeiro tudo isso aí que eu falei por último. É suportar a traição, deslealdade, indiferença, injustiça, sem ficar ofendido. Como vendas te preparou para a gestão de pessoas. Sem ficar magoadinho. Sem julgar que o outro é ruim, que o outro é mau. Você sabe o que acontece quando eu fico assim um tempo sem ser traído? Eu fico preocupado. Não achei. Falei, cara... Ou nós estamos performando pouco aqui nesse negócio, tem que aumentar a referência, porque, cara, ficar muito tempo sem nenhum problema. Uma agenda dupla. Opa, peraí, cara, tem alguma coisa errada aqui, nós estamos fazendo pouco. Porque em lugar de alta performance sempre tem problema. Uhum. Sempre tem problema. Aonde tem alta performance, é time de alta performance. Você vê ali uma harmonia dentro de campo. Mas no vestiário, de vez em quando, tem uma treta. De tempo em tempo tem uma treta. O fulaninho que ganhou um Red Bull e eu não ganhei. Por aí. O não sei o que lá. Gente, né, cara? E vamos entender, empreender é o quê? CNPJ é reunião de muitos CPFs. Empreender, exatamente. Empreender, negócio é feito por pessoas, é construído com pessoas e é feito para pessoas. Então, como é que vai sair disso? Como é que você faz se você não entender de pessoas? Como é que você faz se você não se desenvolver como pessoa no teu ambiente de negócio? O que vai fazer? Como é que você vai escalar negócio? Se você não se aprimora como indivíduo, naquelas hard skills, naquelas habilidades mais, eu digo mais determinantes, né? Mais poderosas. Claro que o conhecimento técnico ele é importante, mas você não vê um monte de gente com conhecimento elevadíssimo. O cara não tem inteligência emocional, cara. O cara não sabe lidar com equipe, o cara não sabe lidar com uma rejeição, o cara não sabe lidar com uma pressão de um deadline. Nós precisamos entregar isso aqui daqui a uma semana. Oh, meu Deus. O cara treme quando acontece isso. Né? O cara tem a habilidade, a hard skill, a habilidade forte, o que ele faz nesse momento? Pô, ele assimila a pressão. Ele assimila a pressão. Num dado momento, ele até gosta da pressão. Num momento aí de mais abundância, o que ele entende? Cara, essa é a vida que eu quero. Essa é a vida que eu quero. Ó, você vê, tem um monte de gente hoje, Vinhas, trabalhando muito para trabalhar menos depois. O cara não entendeu que é fase. Ó, eu tô jogando um jogo qualquer, um jogo eletrônico qualquer. Eu não vou para a fase seguinte porque eu vou ter moleza. Eu vou para a fase seguinte porque lá vai ter mais desafio. Agora, como existe muita narrativa piegas, muita narrativa motivacional rasa, dizendo pro cara que, trabalha bastante para você curtir a vida,
trabalha bastante para você desfrutar, trabalha bastante para você poder aproveitar, né, aquilo que os outros não aproveitam. Qual é a mensagem que manda uma narrativa dessa? Quando você está trabalhando, você não está aproveitando. Perfeito, baita leitura. Quando você está, entenda bem, trabalhar e desfrutar não é no mesmo lugar. Onde você está trabalhando, você não está desfrutando. O que é isso, brother? Isso é mentira. As pessoas bem-sucedidas, elas estão desfrutando quando elas estão construindo. Elas não desfrutam quando a obra está pronta só. Desfruta quando está construindo. Não existe isso. Você entregar padrão de excelência quando você está construindo, você precisa estar desfrutando. Concordo muito. É por aí. Concordo muito. Na agência, lá quando a gente começou a contratar os primeiros funcionários, que eram os sócios faziam tudo, né? Antigamente. É claro, hoje em dia tem funcionário, mas a primeira coisa, eu precisava passar força para eles. Como é que eu vou fazer as pessoas entender que fazer uma festa é muito importante? E aí eu falei sobre... Dá licença. Pô, por favor. Aliás, o que a Red Bull mais gosta é desse barulhinho da lata isso, né, cara? Quer um copinho limpo? Não, tá ótimo. Figo e maçã. Olha o que eu já estou aprendendo aqui nesse podcast também. Primeira vez que eu estou tomando um Red Bull de figo e maçã. Vamos lá. Maçã. Esse lançamento acho que foi o ano passado ou no começo desse ano. Linda embalagem também, né? Eles são muito bons, né? Não é à toa que são uma das maiores marcas do mundo, né? E aí eu achei, o que todo mundo faz aqui? A gente produz alegria. Só que tem que entender o que é isso. É realmente produzir alegria. Que talvez as pessoas estejam conosco no dia mais feliz da vida deles. Que ele conheceu a esposa, que ele conheceu não sei o quê, que ele subiu no palco. Iniciou uma relação com um amigo também, enfim. Conheceu um novo grupo. Então nós produzimos alegria e isso é muito pesado. Essa responsabilidade é nossa. Perfeito. Nós estamos no back-office. Nós temos que fazer as pessoas o dia mais feliz deles. Depois que isso ficou claro lá na agência, depois que isso virou um grande... Isso faz parte da missão, né? É isso, sobre isso. Missão, cultura, é sobre isso, cara. Então a gente... Agora, isso, se você me permite, isso tem que ser exercitado permanentemente. Isso não é só uma informação, isso tem que ser exercitado. Isso em alguns momentos tem que ser cobrado. Isso em algum momento tem que ser corrigido. E por isso que precisa ter liderança. Um negócio. Ou não uma pessoa só, mas líderes que vão ser os guardiões dos valores e da cultura do negócio. A gente passa muito por isso. Mário, só para te dizer, a gente está batendo 1 hora agora. Como é que tá para ti? Não, para mim tá tranquilo. Perfeito. A gente passa muito por isso. A agência mesmo, como a gente começou a crescer, tem muitos negócios, vários negócios, né? Por exemplo, o restaurante está numa zona aqui em Porto Alegre que falta luz há 3 dias. Então tem vários mil reais lá em comidas e não sei o quê. Então acaba que a gente desfoca de uma coisa para ir para outra, para dar atenção para aquilo. Perfeito. Então a gente mas precisa ter a cultura e os valores. Não podem parar nas outras empresas que nós não estamos. Exatamente. Por isso que vem aquela parte da seleção, de saber com quem, né, e estar junto. Então, enfim. Tem uma pergunta aqui que eu vi que quando te fez pensar. Os 2 erros. Os 2 erros, muito bom, muito bom. Os 2 erros que... A pergunta é, quais os 2 maiores erros que já cometeste? E aí foi esse do Rafa. Um beijo pra ti, Rafa. O baita cara. Muito bom, muito bom. Cara, lembra que quando você me falou, quando você me mostrou ali em off, é porque eu cometi muitos, né, cara? Então eu elegi 2, mas, cara, sempre me vem na memória, né, cara? Assim, vamos falar da minha jornada empreendedora. Perfeito. Tá? Empreendedora. Claro, esse é o interesse. Assim, na minha primeira, vamos chamar assim, né? Minha primeira obra, minha primeira construção de riqueza, eu lidei mal com o dinheiro, né, cara? Eu lidei mal. Putz, tem uma pergunta aqui que você conhece essa. Eu lidei mal, né, cara? Como lidar com as grandes conquistas? Porque, cara, assim, um dado momento, eu tive ali vamos dizer assim, a minha primeira ascensão meteórica, né? Aí você começa a experimentar um recurso financeiro, você fala, pô, e eu tenho isso aqui disponível. Entendeu? Sabe, quando você não tem aquele domínio próprio ainda, o domínio próprio é o seguinte, eu posso, mas não devo. E se eu não devo, eu não quero. E se eu não quero, eu não vou sofrer.
Tem muita gente que não domina isso. O cara fala, eu posso, eu mereço, eu vou fazer. Eu vou me dar de presente, tá? Não se curou. Eu guardei muitos para mim. Não me curei, então... Vai. É quase que o cara se vinga. Agora! Quer saber? Eu ralei pra caramba. Vê essa merda desse carro aí. Isso aí, então, aí dá aquela extrapolada e, meu, eu confesso que eu passei um tempo assim, né? Porque todo mundo passa por isso. Com certeza. Não tem uma pessoa que não teve um momento de exaltação quando começa a experimentar, não é? A viver com um recurso financeiro um pouco mais privilegiado, entendeu? Não tem. Então aí, cara, eu fui mal aí, eu coloquei em risco muita coisa ali, coloquei em risco. Mas passei, sobrevivi. Se pudesse, obviamente, que ele sabe voltar atrás, claro, né? Com a maturidade que eu adquiri depois, obviamente, eu teria me potencializado muito mais. Né? Então, esse foi um grande erro, é um erro que eu vejo muitas pessoas cometendo. Mas o erro não é só sobre ficar deslumbrado, é o tempo que o cara fica deslumbrado. Ah, tá bom, vai, fica deslumbrado um mês, 2. Volta agora, volta. Vai ficar 1 ano, 2 anos deslumbrado. Aí, cara, porque o deslumbramento não é sobre só você torrar o dinheiro. É sobre decisões erradas que você começa a tomar dentro do seu próprio negócio, entendeu, cara? E o deslumbramento é parente do quê? Do ego. Com certeza. Então, sabe aquele negócio? Num dado momento, ter razão é mais importante do que a melhor solução. O cara não nota isso. Discussões entre sócios. O cara não nota. Eu vejo isso hoje, ainda, quando eu vejo discussões ali, eu falo, tem que parar. Aqui não é sobre ter razão, é sobre a melhor solução. Para a empresa. Vamos ver se a senhora da limpeza, inclusive, pode entregar para nós. Se ela entregar, é ela que vai ser aplaudida. Deu. É sobre isso, cara. Não é sobre eu ter razão. Entendeu? Então, cara, o deslumbramento traz isso para o negócio também. Não é só a má aplicação de dinheiro. Porque, claro, bom, beleza, vou melhorar um pouco o meu padrão de vida. Ok, cara. Vou comprar uma roupinha melhor, vou almoçar num restaurante, entendeu, cara? Um carrinho melhor. Cara. Mas, cara, se concomitantemente a isso você não tiver fazendo uma reserva financeira, é aquela ideia, o cara saiu, sei lá, o cara saiu de 10 para 50. E ele fala, agora cara, meu padrão é 50. Aí... Meu padrão é 50 e é pro resto da vida. E assim, cara, mas você vivia com 10, não dá pra... Cara, vou me levar para 25, não tá bom? Não, quero extrapolar, porque eu quero me vingar, porque eu fiz por merecer, porque isso, aquilo. E aí o cara deixa de fazer essa reserva, porque a reserva não tem a ver com você ser investidor. A reserva é aprimoramento do teu caráter, cara. A reserva é aprimoramento de você como indivíduo. O cara que não faz reserva, porque é aquele negócio, eu pensava assim, entendeu, cara? Que aí eu vou falar do segundo erro que eu cometi, que foi diversificar negócios sem eu estar preparado para isso. Eu vou te interromper aqui. Diversificar o número de negócios? O número de negócios. Tá. Eu vou não é diversificar no mesmo negócio. Me traz um lencinho aí, Gui, que eu vou começar a chorar aqui agora. Então, eu comecei a diversificar antes de estar preparado. Não tem problema diversificar. Só que você tem que estar preparado para isso. Né? Eu antecipei o processo. Aquele negócio, a ansiedade, ela faz com que você queira eliminar o processo. Aí, meu amigo, a dispersão... Aí não é mais energia canalizada, concentrada, com propósito, com confiança. Aí é dispersão, cara. É aquele negócio que você domina, você já fica mais disperso dele.
Você tem que pensar no outro. Aí aquilo lá que você está fazendo tem uma linha de aprendizado para aquele outro negócio ali. Que você precisa percorrer ela. E se você não percorrer, vai dar pau. Quem é que contou minha vida pro Mário aqui, só para eu saber que ele tá falando de mim aqui? Cara, então esse foi um grande erro. E aí o que acontece? Junto com... Cara, mas não tem problema. Ó, quer saber? Eu ganhei 1 milhão esse mês, gastei 200, botei 800 nesse outro negócio aqui, deu errado, mas eu ganho outro 1 milhão no mês que vem. Tô dizendo, não tô falando, tô falando valores fictícios, né? Uhum. O cara começou a pensar assim, cara, não tem problema, não tem problema. Não tem problema, eu vou ganhar de novo. Aí o cara começa a se perdoar sem se arrepender. Porque uma coisa assim, pô, Mário, quando a gente erra, tem que se perdoar, né? Tem, mas você tem que se arrepender. Senão não funciona. Senão você não aprendeu. Esse negócio, vou me perdoar, mas sem me arrepender, cara, não faz sentido. Eu tenho que me perdoar e me arrepender do que eu fiz errado. Para não cometer o mesmo erro. E não cometer, não porque eu não vou ter vontade. Eu vou ter vontade de cometer o mesmo erro. Então, cara, esses foram 2 erros que eu cometi ali e que eu, cara, recomendo para que as pessoas não cometam, né? Ou se elas cometerem, que elas saiam quanto antes dele, entendeu, cara? Vai ser uma tarde tumultuada aqui sexta-feira. Porque quanto antes você sair disso, menor é o prejuízo, entendeu? E menor é a dificuldade, ainda que seja difícil, né? Porque, cara, é duro você falar assim, cara, eu vou entregar isso aqui, não é que eu vou vender, eu vou entregar isso aqui. Contei spoilers de sexta-feira à tarde, hoje é dia 19 de janeiro. Isso, cara, não dá para vender isso aqui num estado que ficou invendável. Se eu achar alguém que pega de graça, tá bom. Tá ligado? Então, graças a Deus, hoje, entenda bem, eu aprendi, mas eu me cuido. Eu me cuido? Opa! Principalmente quando eu me torno alvo de um número maior de pessoas que querem se associar comigo, querem me vender projeto, querem me vender negócio, né? Eu fico imaginando o que é o teu WhatsApp hoje. Eu tento imaginar, assim, porque quem... Não, o WhatsApp é menos porque nem todo mundo tem acesso. Agora, mais é Instagram mesmo, né? Sim, que tu começou... Foi em 2019 que tu começou a acelerar a rede social, Mário? Quando é que tu começou a fazer mais conteúdo? Eu nunca acelerei minha rede social. Eu, assim, vamos lá. Sempre foi um negócio, vamos dizer assim, não vou dizer intuitivo, mas é intuitivo. Pô, mas você não tem noção. Vou sair um pouco, desviar um pouco para dar uma... Não, o que uma galera mais fazendo, eles me cobram. Cara, não, que você tem que postar com mais frequência. Não, que você tem que ter uma superprodução. Não, que você tem que fazer isso. Não, que você... Falei, cara, digamos que hoje que eu estou conseguindo fazer isso aqui. Cara, minha missão é isso, minha missão é essa, cara. Eu não tenho intenção de ter milhares de seguidores, ou quem dirá milhões, entendeu, cara? Eu quero ter claro qual é o ambiente que a minha influência faz muita diferença. Já tem diversos influenciadores que geram ali uma determinada influência que faz alguma diferença. O que eu entendo? Meu chamado é para estar em lugares e conectar com pessoas onde eu faça muita diferença. Onde eu pego um cara ali de um jeito, uma empresa de um jeito, e esse cara quintuplica num ano. Né? Esse cara multiplica por 20 o negócio dele em 2 anos. Isso é o que o que eu entendo que é o meu maior chamado, entendeu? Uhum. Agora, encontrar essas pessoas, eu preciso fazer funil. Uhum. E como é que eu faço funil? Fazendo algumas sessões de mentoria. Então, de tempo em tempo, eu atendo algumas pessoas. Faço uma sessão de mentoria e nessa sessão de mentoria eu identifico ali um potencial projeto caminhada. Aí eu começo a conviver com a pessoa, analiso melhor o negócio, convivo com ela, convivo comigo, e aí a gente pode startar um projeto, né? Tem o caminhada estagiário, sempre começa assim, um projeto de 3 meses, aí quando eu valido para o estagiário, aí ele já se torna sênior, né? Projeto caminhada sênior, que aí a gente vai para dentro com outra força, né? E aí que tem esse efeito multiplicador no negócio do cara, baseado na transformação que ele
passa como indivíduo, como pessoa, como know-how, como ordem de prioridade. Ordem de prioridade, ó, isso aqui, ó. E, por exemplo, eu estou hoje convivendo com uma pessoa, com uma empresa, e ele tem ali um projeto de franquear. Então ele se aproximou, quero fazer franquia, tal. Aí, beleza, fez ali uma sessão comigo, eu conheci um pouco mais ele. Aí eu falei, vamos lá. Minha visão aqui sobre o seu negócio e sobre você. Porque é muito customizado o que eu faço. Eu não, o padrão, o mercado. Não. Eu levo em consideração isso, mas eu enxergo muito a pessoa, o negócio, o mercado, a cultura que ele já tem, né? Os desafios que ele tem para evoluir. Eu disse o seguinte para ele: você vai esquecer de franquia até você ter 20 unidades próprias. Então, tua meta é o seguinte: você vai ficar rico com 20 unidades próprias do teu negócio. Depois, nós vamos falar de franquia. Enquanto isso, não se fala mais. Aí ele estava num evento esses dias, né? E ele falava assim para mim: Mário, eu estava no evento, aí chegou ali fulano de tal, e ele ia começar a falar do negócio dele, que passou das 1000 franquias. Eu desliguei. Eu falei, opa, não tem que perder tempo. Isso é muito difícil. Por quê? Porque o mundo atual, nessa configuração que hoje existe para a comunicação, todo mundo quer saber de tudo que é assunto. Todo mundo quer falar sobre tudo que é assunto. Todo mundo tem curiosidade para saber tudo que é assunto. Quer dar opinião em tudo que é assunto. Cara, quem é que disse que isso é inteligente, meu irmão? Eu não acho inteligente isso aí. O cara, por exemplo, ele quer falar de equity comigo. Quantos clientes você tem? Eu estou começando um negócio, mas eu queria começar já pensando assim, não é comigo que você vai falar, não, cara. Eu não acredito nisso. Eu quero construir o equity com o meu negócio, então eu já queria nascer assim. Eu falei, não, eu não acredito nisso. Não, eu construí equity, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que isso você vai descobrindo ao longo do processo. Se a tua empresa... Bom, primeiro, quem é que disse que o equity é a solução de todos os problemas do negócio? O João Adib fala em construção de equity, o João Adib quer vender empresa, os marinhos querem vender empresa, eles estão preocupados na valuation da empresa deles no mercado? Não. O Adib está preocupado com a farmacinha da esquina ali. Exatamente. O Adib não está pensando, cara, eu vou ficar livre disso aqui, e vou parar de trabalhar, eu vou construir outro negócio. Ele quer aquele negócio, brother. Se o cara já construiu... E ele está fazendo também o trabalho de formar sucessores. Então, não tem uma verdade absoluta sobre isso, cara. Aquele negócio, pô, se distribuir dividendo o resto da vida, qual o problema? Qual o problema do cara que não quer... Não vai se realizar, que muita gente está convicta, não, eu só me realizo quando eu vender um negócio. Pô, quer dizer, tocar um negócio, fazer o negócio ser melhor, evoluir com o negócio, ser gerar muitos dividendos com o negócio, fazer uma sucessão do negócio, né? Trazer novos sócios para o negócio, criar novos negócios a partir desse negócio e ter sinergia com ele. Isso não é bom? É que eu acho que daí, mano, a gente podia pegar essa linha. Eu tô com 42, eu acho que eu tô bem no meio do caminho da galera para baixo da idade, né? Já começa assim, não, então eu tenho que ter um canal no YouTube, eu tenho que ter 1 milhão de inscritos, eu tenho que ser o blogueiro, eu tenho que ser não sei o quê, e a minha startup tem que arrecadar, tem que ser um unicórnio, e tem que ser rápido, e tem que ser agora. Opa, e unicórnio de dólar, né? Não vem com unicórnio em real. Não vem com essa pobreza para mim, não. Exatamente. Então tudo tem que ser rápido e a gente pode entrar um pouco em relações pessoais, né? Casamentos que hoje em dia não se existem mais, que as coisas tudo se trocam. Colocando em detrimento uma série de outras coisas por conta dessa... Aí sim, isso para mim é ganância. Isso para mim é ambição desenfreada, sem propósito. Ó, se o meu negócio me tirar a saúde, se o meu negócio não me deixar mais saudável, ó, meu negócio tem que me deixar mais saudável. Eu tenho que dormir melhor, tenho que me relacionar melhor com a minha esposa, com as minhas filhas, com o meu filho, com meus netos e com as pessoas com as quais eu estou construindo. Se o meu negócio não servir para isso, tá errado.
Ó, se o meu negócio não me deixar mais perto de Deus, tá errado. Se o meu negócio não me santificar mais como homem, tá errado. Fala um pouquinho mais sobre, assim, como é que tu traz as empresas tanto para a tua convicção com Deus? Cara, é sendo testemunho, né, cara? Uhum. Eu falo, você pode, porque eu tenho, vamos dizer assim, tem apresentações que eu faço que tem as duas versões, né? O Mário empreendendo sem Deus e o Mário empreendendo com Deus. O Mário empreendendo com Deus sendo o majoritário, o presidente, o CEO da sua vida, e o Mário empreendendo sem Deus, né? Porque quando eu empreendia sem Deus, Deus era um conselheiro, não era o dono, ele era conselheiro. Então, minha relação que eu via com Deus ali, um cara legal, um cara bom, tá muito ocupado, não quero dar muito trabalho para ele. Uhum. Quando eu me converto, eu entendo que, cara, a única maneira de me relacionar com Deus, eu não tenho nada para entregar para ele. A única maneira de me relacionar com ele é compreendendo as revelações que ele tem que fazer na minha vida e obedecendo. A única maneira de amar Deus é obedecer. Que é muito diferente. O homem, né? A gente associa amor ao quê? A pessoa que gosta, a pessoa que ama a gente, a pessoa que dá alguma coisa para ela, a pessoa que é recíproca, né? Uhum. A pessoa que é num ambiente legal. Não. A relação de amor com Deus é outra. Ama Deus quem consegue enxergá-lo, não só como um cara legal, um cara, mas um cara que eu dê obediência. Então, eu busco estar na presença de Deus para ter primeiro revelação. Porque quando você age debaixo da revelação, meu amigo, a energia é muito assertiva. Essa pessoa, Deus, convivo mais ou menos com ela. Ele vai te dando sinais, ele vai te dando evidências. Né? Tem muita gente que fala, mas, pô, cara, mas Deus fala com você, ele chega ali, se apresenta, fala, muito prazer, eu sou Deus, vim aqui, tá, hoje estou de terno, amanhã estou de... Não, cara, não. Ele não fala dessa maneira comigo. Mas, por exemplo, ele fala no meio de uma oração. Os meus rituais de oração, eu não abro mão deles em hipótese alguma para começar um dia. Eu me ativo a partir da oração. Porque a oração tem esse poder. A oração tem o poder de ativar a mente do indivíduo. Inclusive, cada vez mais a ciência confirma isso. Né? Eu não sei se você sabe que a posição da oração de joelho, ela já também, e a cabeça baixa, ela também ativa uma parte do cérebro, que eu não lembro o nome, concentra um pouco mais de sangue nesse lugar, que é onde está concentrado o lugar onde você toma decisões, entendeu? A partir desse lugar aí, eu não sei falar tecnicamente, cientificamente, você toma as decisões. Então ali você começa a tomar decisões. Então ali hoje, por exemplo, na minha oração, pai, eu vou conhecer o Vinhas, é um podcast, você começa a criar a intenção de dar o seu melhor naquela ação, naquela decisão que você tomou, de estar com aquela pessoa naquela reunião. E quando você toma a decisão de dar o seu melhor, como é que eu dou o meu melhor para o Vinhas? O que eu sei desse rapaz? Eu sei isso, ele foi me indicar ali, ele está assim, assim, bom, cara, como é que eu posso dar o meu melhor para ele? Quando eu estou intencionado a isso, não, mesmo que você não queira, você vai entregar o teu melhor para mim. Porque eu vou buscar o teu melhor. Uhum. Entendeu? Então, é muito sobre isso. Aí, cara, é ser testemunho. Aí o cara, você fala, pô, aqui é bonito a gente falar isso no podcast. Pois é bonito a gente falar aqui, é fácil pra caramba. Aí, os caras que convivem comigo, eles têm que ver isso na prática. Uhum. Eles têm que ver como é que eu sou nos momentos de dificuldade, eles têm que ver como é que eu lido, né? Com as pressões. Com as pressões, com as adversidades, com as objeções, né? Como é que eu lido com os percalços naturais dos negócios, né? Os desalinhamentos. E aí é que o bicho pega, e aí é que a gente valida essa narrativa. Aí, meu amigo, você validou essa narrativa, já era. As pessoas acreditam em você, as pessoas confiam em você. Você rompe ali paradigmas, você rompe ali, ajuda, né, as pessoas a romper as suas crenças limitantes. E aí o efeito multiplicador para todas as áreas da vida, ele é observado, ele é visto, né? Eu vejo, por exemplo, pessoas que convivem comigo com seus casamentos melhores, estão com a sua saúde melhor, além da performance do trabalho. De trabalho. Então é muito sobre isso. Né? Para mim, empreender é isso. Para mim, empreender. E sem contar o seguinte, né, cara? Qual é
o maior negócio de todos os tempos? O maior negócio de todos os tempos, o negócio mais consistente de todos os tempos é a igreja. A igreja de Jesus. Né? Você começa, pô, não, que ano nós estamos? 2024, né? Então, começa para nós. É uma referência da chegada do cara. Se você vai ver a vida de Jesus como empreendedor, esquece fé, não interessa qual a tua religião. Analise historicamente quem que foi esse homem e o que ele fez. Como é que ele recrutou pessoas? Como é que ele treinou pessoas? Como é que ele caminhava com as pessoas? Como é que ele se expunha nas situações de dificuldade? Né? Hoje parece que descobrir um novo planeta. As pessoas falam, não, vender é muito mais sobre perguntar. Pô, isso Jesus já ensinava ali, cara. Quando faziam pergunta difícil para ele, ele respondia com outra pergunta. Entendeu? A obra dele foi tão potente, tão poderosa, que vende até hoje, cara. A Bíblia, por exemplo, que é um dos produtos da obra dele, a Bíblia é um dos produtos. É o livro mais vendido no mundo até hoje. E aqui tem lugar que nunca ouviram falar dele ainda. Mas cresce sem parar. E detalhe, ele ficou 3 anos. Ele ficou 3 anos treinando uma equipe. Aí essa equipe saiu, viveram ali o que tinham que viver e deixaram uma série de discípulos e isso vai reverberando, não para. Aí o cara, não, mas tem gente de má fé na exceção, mas tem gente de má fé em todo negócio. No teu negócio, no meu negócio, está cheio de má fé no mundo. Má fé não tem a ver com a igreja. Tem a ver com a natureza humana. Então, é sobre isso. Então, cara, isso foi o melhor negócio do mundo. Tem há mais de 2000 anos. Nunca fez uma rodada de investimento. Sempre teve gente querendo pôr dinheiro nesse negócio, cara. Nunca, não saiu para captar no mercado. Sempre tem gente querendo colocar. Você vê igrejas surgindo em toda a parte do mundo, por quê? E as pessoas investem. As pessoas investem, entendeu, cara? E é por aí, entendeu? Então, para mim, mas e se aquele padre abusou da criança? E se aquele pastor traiu a mulher? Deus não tem nada a ver com isso, cara. É opção do... Isso é do homem, cara. Te fez livre para isso. Isso é opção do homem. Não é? Simples assim. O que Deus tem a ver com essa história aí? Qual a culpa que Deus tem nisso aí? Isso foi escolha dele, cara. Por isso, quem conhece Deus entende isso, né? Quem conhece Deus não fica atribuindo a culpa a ele dos erros que o indivíduo comete. Tá ali, o manual está bem escrito ali. O manual dessa máquina que ele criou está bem escrito. Como é que você tem que funcionar? Como é que você vai funcionar bem? Como é que você vai ter longevidade? Ali. Aquela obra é completa. Só você ler com dedicação, com disposição, com essa referência, isso aqui é o meu manual de funcionamento. Eu funcionando de acordo com isso aqui, tá beleza. Aí eu duro eternamente. Mas aí é muito de cada um, né? Mas é isso que eu trago ali para os meus ambientes. É isso que eu falo. Mas você quer fazer a tua força? Vai lá. Vai lá, faz a tua força. Eu uso a força do Espírito Santo que habita em mim. Então, por isso eu estou com 64 anos, não penso em me aposentar. Não passa pela minha cabeça me aposentar. Entendeu? Eu quero mais, e não para terminar em mim. Eu quero mais, para levar, inclusive, mais a palavra de Deus para a vida das pessoas e para levar essa visão de negócio, essa visão de empreendedorismo, como um ambiente de tratamento, como um ambiente de aprimoramento de caráter, como um ambiente onde eu me aproximo mais de Deus e levar a visão também que o empreendedorismo tem que potencializar as outras áreas da sua vida. Você empreende para ter as outras áreas da sua vida mais potencializadas. É por aí. Eu vou te fazer uma pergunta agora. O que tu entende que no Brasil hoje seriam bons negócios para serem investidos? Então, vamos lá, Vinhas. É importante... Ou tu leva em consideração... Contextualizar um pouco mais antes de responder. Cara, eu empreendo desde o governo militar, entendeu? Você já imaginou o que é isso? Sim. Eu tenho o privilégio de ter vivido o governo militar. Aí vivi a época onde foi restabelecido a eleição direta para presidente do Brasil, ali nos anos 90. Vivi numa inflação de mais de 1000% ao ano. Eu estava empreendendo quando tudo isso estava acontecendo.
Então, cara, eu seja... sou meio ruim para te dar essa resposta. Não, mas é teu melhor. Eu Aí sou é que meio tá. ruim porque, cara, é mais ou menos assim, eu não quero parecer prepotente, nem arrogante, mas, cara, Tá bem. tem um monte de oportunidade. Ainda que eu e você possamos reprovar muita coisa desse governo, ideologicamente falando. Claro que eu não tenho nenhum viés de esquerda, né? A maior parte dos empreendedores tem um viés mais para a direita mesmo. Mas, cara, nenhum governo me ajudou até agora. Perfeito. Nenhum governo me ajudou. E quando eles tentam me atrapalhar, eu entendo que é um desafio para minha criatividade, entendeu, cara? É um desafio para minha criatividade, é um desafio para minha competência. É uma competência nova que eu tenho que adquirir para que eles não me atrapalhem. Padrão Entendeu? mental. É padrão mental. Então, cara, assim, por exemplo, eu respeito muita gente, assim, cara, que teve problemas na pandemia. Eu, fora a perda de um ente querido, meu negócio só cresceu na pandemia. Agora, você vê o padrão mental. Eu, por exemplo, eu recebi empresas ali, o cara falou, meu mano, o negócio acabou. Aí eu falei, mano, você é escravo do negócio, o teu crescimento tem a ver com esse negócio, com esse produto? Então, é isso que a gente fazia. Cara, é isso que você fazia. Agora, não adianta você pensar que é isso que você fazia, que é nisso que você se criou, que é nesse canal de distribuição, que é esse produto. Você tem como entregar esse produto agora? Não. Então, vamos lembrar então de uma premissa. Tem uma das premissas da minha cultura, do meu modelo de negócio. É proibido parar de vender. Proibido. Não, mas eu não posso vender. Você não está entendendo, Mário. Eu sou distribuidor de celular. Agora Pode usar o meu, eventos, festa, fazer aglomeração de pessoas. Não, cara, você tem que arrumar outro produto para vender. Seja similar a esse, seja muito diferente desse. Você vai ficar sem vender? Porque a pandemia criou uma circunstância de objeção. Cara, vamos arrumar um outro produto para vender. Se é parecido com esse, se não é parecido com esse. Isso é outra coisa. Bom, é isso que tem que fazer. Eu salvei empresa assim. Aí, olha que tremendo. Tem uma empresa que eu salvei assim, aí, o que aconteceu? Eles começaram a vender outro produto. Começaram a vender outro produto, tal. Aí, o que eles descobriram nesse outro produto? Como que eles iriam aprimorar o deles? Aí terminou a pandemia, eles já tinham o produto original deles numa outra versão aprimorada. Por quê? Porque eles exercitaram o princípio do proibir parar de vender. Então, além deles não morrerem, eles se capitalizaram e conseguiram, em meio à pandemia, além de se capitalizar, investir para aprimorar, fazer um upgrade no produto que eles tinham. Aí, cara, terminou, eles falaram, bom, agora a gente está com um produto de ponta assim, nos fortalecendo pra caramba para vender, para fazer gestão. O produto já vai entrar numa outra prateleira, tem outra embalagem. E os caras, é uma empresa que ficou milionária nesses 3 anos. Os caras saíram de 30 mil reais na conta, uma empresa que hoje vale pelo menos 80 milhões no mercado. E os guri deitando ali, né? Distribuindo 250, 300 mil reais por mês de dividendo, os ativos do negócio valorizando, já recusaram proposta para vender. Enfim, estou dando um exemplo. Por quê? Mas isso é o quê? É padrão mental, é mindset. Cara, é proibido para vender. Eu vou viver debaixo dessa premissa? Vou. Então agora é hora de você mostrar na prática isso aqui. Enfim, é por aí. Eu não sei, eu vou... Graças a Deus tem 3 câmeras aqui e isso aqui não vai se perder de jeito nenhum, porque tá maravilhoso. E, Mário, eu não quero mais tomar teu tempo. E eu fiquei, enquanto tu falava do aconselhamento, né, que tu deu para essa empresa, eu tenho 2 perguntas para a gente finalizar. Uma, como é que tu consegue negar os convites? Porque eu imagino a quantidade de convites que tu vai recebendo junto com a caminhada, né, de entrar para dentro do board sócio. Se isso para ti eu não tenho, para mim não tem limite, é se eu realmente entender que eu vou agregar bastante para aquela empresa ou não, ou se tu vai chegar tu assim, cara, não quero mais.
sociedades, eu quero o... Não tem regra. É o que aparecer. Não é o que aparecer, é o que for interessante para ti e para as sociedades. E a importância de ter um grupo de mastermind, sei lá, né? Ou um conselheiro, ou um mentor. Como é que tu encara isso? Então, hoje se fala muito, né? A importância de ter mentores, né? Então, eu concordo completamente com essa visão. Só que eu tenho uma, assim, eu sou mais específico quando eu penso em relação com o mentor. Cara, o mentor para mim não tem que ser só um cara que me dá conselho, não é só um cara que eu sujeito que eu estou pensando para ele, para saber a opinião dele. Porque, quando você fala, vou participar de uma mentoria, o que eu entendo? Você vai conhecer o padrão mental daquele cara que vai te mentorar. O que você vai fazer com isso? Uma parte você concorda, outra parte você não concorda, né? Ele pode trazer alguma visão mais confrontadora, e aí você vai decidir o que você vai fazer com isso. Então, como é que são os meus mentores? Meus mentores não são só caras que me dão conselhos, que me confrontam, que me inspiram. São pessoas que eu quero prestar conta para eles dos meus resultados. Por exemplo, eu discordei do mentor meu. Eu tenho que vir daqui a um tempo e falar, ó, eu discordei, mas olha como é que está esse resultado aqui. Entendeu? Entendi. É muito sobre isso. Então, mentor, para mim, eu uso bastante. A visão, muitas vezes, ele me confronta e fala, caramba, como é que eu já não estou pensando assim? Como é que eu pensei que eu estava pensando certo aqui, mas olha só o que esse cara está me falando. Então, tem que se sentar com esse mentor. E de preferência, né, meu? De preferência, conquistado para que eles sejam seus amigos também. Isso é outra coisa, né? Sim. Isso não é todo mundo que vai conseguir. Então, eu graças a Deus, consigo ter mentores nesse padrão. Né? Alguns mentores que eu tenho também entrego mentoria para eles, entendeu? Porque o cara é mentor numa área para mim. Por exemplo, o meu pastor é meu mentor espiritual. É mais que um pastor. Tá? A minha autoridade, vamos dizer assim, religiosa, espiritual ali, eu recebo da vida dele. Eu identifico ali na vida dele. Mas, cara, eu também entrego muito para a vida dele. Eu entrego muito para a gestão da vida dele, por exemplo. Né? E assim, tem um mentor de negócio. Né? Por exemplo, eu fiz um papel ali, num dado momento, de mentor do Flávio. Principalmente para a liderança. Agora, para a construção de modelo de negócio, o Flávio, cara, ele pega um negócio, ele faz 2, 3 ajustes e ele vira outro. Ó, você vê, ele não inventa, ele pega o que já existe e remodela. Tem um depoimento muito legal no podcast O Conselho, onde ele abre o coração e fala da importância que tu teve na vida dele, né? Aquilo ali foi muito emocionante. É isso aí, foi, realmente. E vira e mexe, ele faz isso. Mas entendeu? Então, por exemplo, para modelo de negócio, cara, para precificar, cara, o Flávio me entregou uma visão sobre precificação que mudou tudo na minha vida. Tudo. Isso é uma dificuldade que as pessoas têm, de precificar seus produtos. Aliás, a primeira grande sacada do Flávio, quando ele começou a empreender, foi essa. Os caras falam, não, ele criou um produto, não criou nada. O primeiro produto dele era um produtinho razoável, honesto. Só que qual foi a grande sacada? Precificação. Ele compreendeu que o mercado alcançava outra medida de precificação. E aí isso fez diferença. Então imagina o seguinte, eu vendo 100 ganhando 1 em cada venda. Eu começo a vender 100 ganhando 2. Mudou o negócio. Ó, é o mesmo trabalho para vender. É um produto similar. Só que, como eu precifiquei de uma outra maneira, como eu identifiquei o mercado suporta esse preço aqui. Por que eu vou vender mais barato? Por que eu vou... Cara, não tem sentido isso aqui. Não tem sentido, cara.
Quando eu comecei a fazer ali, atendi ali, né, um chamado para fazer essas sessões de mentoria, né, 2h30 uma sessão comigo. Cara, eu entendi ali, falei, estabeleci um preço ali. Eu comecei a entender, só um pouquinho. Não. Quanto vale o meu tempo? Não, só um pouquinho. Aí, exatamente, você vai, cara, é por aí, entendeu, cara? É por aí. Então, você tem que ter mentores e, de preferência, você ajudar esses mentores também. Porque como é que você vai ser amigo do mentor? Se você mentorar ele para alguma coisa. Se você é pelo menos um cara que, por exemplo, como é que você confia numa pessoa? É difícil. Então, se você tem uma pessoa que você sabe que não vai ter a intenção primeira de te agradar, porque não tem nenhum problema você me agradar. Agora, não pode ser essa a tua primeira intenção. A tua primeira intenção tem que ser colaborar com a minha vida. E, em algum momento, colaborar é criticar, é confrontar. Entendeu? Então, é sobre isso, cara. Você tem que procurar pessoas que você fala, cara, esse cara não vai entrar num jogo desleal comigo. Ele não vai me agradar. Ele não vai me agradar. A primeira intenção dele não é me agradar. A primeira intenção dele é ver o que ele entrega, que complemento que eu estou pensando, o que confronto que eu estou pensando. Em algum momento ele vai até me agradar. Em algum momento ele me elogia. Então, o mentor, para mim, é muito sobre isso, entendeu, cara? Mas a tua pergunta não era só sobre mentor. Era sobre... A primeira parte era sobre como que tu segura a vontade de... Ou não sei se tu segura, né? De virar sócio de todas essas empresas. Não, zero de esforço. Porque eu faço processo. Eu acredito, Vinhas, em processo. Então eu faço processo. O negócio é maravilhoso. Tá bom, vou mandar, então. Tá bom, cara. Legal. Vamos caminhar. Deixa eu ver, aí eu vou conhecer. Aí eu conheço a empresa. Aí eu falo com o funcionário do cara. Falo com o gerente dele. Olho para o projeto arquitetônico dele. O projeto arquitetônico mostra muito do que é a empresa, né? Como é que o cara pensa. Olha a estratégia de marketing dele. Vou conhecendo ele. Aí vou ver no processo, cara. Vou ver no processo. Isso aqui não fecha com o que eu penso, isso aqui não fecha com o que eu penso. A maioria, entenda uma coisa. Esse modelo que eu adoto, raramente eu tenho que demitir alguém. Eu não lembro a última vez que eu demiti alguém. Que é uma parte que também as pessoas pouco sabem fazer. Não sabe fazer isso. Cara, existe competência. Muitas pessoas falam em competência para contratar. Tem que ter competência para demitir. Quando você tem competência para demitir, você não precisa nem chegar nas vias de fato. A pessoa se exclui. Você já ouviu falar do voo da águia quando ela dá carona pro corvo? Já, né? É sobre aquilo. Vai mais alto. Cara, a águia fica, corvo, você está me incomodando, você não entregou o job no dia tal. Ô, corvo, você chegou atrasado. Ô, corvo. Não, cara, é só voa mais alto. Ela não gasta uma gota de energia. Ela só voa mais alto. Tem um dado momento que o corvo não aguenta, né, a pressão atmosférica ali e fala, cara, aqui eu não vou. Já era. É sobre isso, entendeu, cara? Então, por exemplo, quando eu lido com empresa é assim. Às vezes o meu projeto caminhada, ele vai ter um certo ponto e o cara fala, não, mas até aqui eu não vou. Aí ele se exclui. Aí ele se exclui e dá espaço o quê? Para outro entrar. Para outro entrar. Os que estão mais consolidados comigo, cara, eu tenho uns que estão consolidados comigo que eu vou te contar. Aí a convivência é muito prazerosa. Aí os caras viram meus amigos. Pô, sabe, tem uma máxima que diz o seguinte, né? É relativo isso aqui, né? Não é que eu adoto 100%, mas diz assim, não seja amigo dos seus sócios. Não faça negócio com amigos. Faça amizade depois que você fizer negócio com as pessoas. Uma coisa assim, entendeu, cara? Tem cara que, sou meu amigo, me identifico contigo, vamos fazer um negócio? Não, cara, eu fiz muitas amizades no ambiente de negócio. Por quê? Porque no ambiente de negócio,
você entende, principalmente negócios que escalam, negócios que crescem, você valida muito o caráter da pessoa, os valores da pessoa. E outra coisa, você se compromete com a pessoa. E é muito gostoso. Claro que, mas você tem teus parceiros, mas tem meus parceiros. Mas meus parceiros têm os lugares deles. É isso aí. E não tem nenhum problema, é gostoso estar com eles também. Agora, os caras que eu construo, não. Os caras que eu construo negócio, esses caras têm outro lugar na minha vida. Porque tem intimidade, né? É outro nível de intimidade e, acima de tudo, outro nível de comprometimento. Com parça é o quê? É um papo legal, é amenidade e não tem problema, faz parte. O cara que você está comprometido é outra coisa. Não é só papo legal, não é só amenidade. É ambiente de pressão, é ambiente de desafio, é ambiente onde você tem que crescer em meio aos desafios e a pressão que você enfrenta. Então é por aí. Mas é muito legal, né? Isso é saber compreender as pessoas nas prateleiras que elas estão, né, cara? E compreender em qual prateleira você está também para certas pessoas. Não ficar ofendido. Pô, cara, mas eu não estou na prateleira principal. Pois é, não está. Briga mais, vamos lá. Isso te incomoda? Se te incomoda, você tem que dar um jeito de estar nessa prateleira. Não me incomoda. Então, vida que segue, não se ofenda. Não se ofenda, né? Então é por aí. Mário. Beleza? Muito obrigado, Mário, por todo esse tempo, por toda essa aula. A gente poderia isso aqui sim, a gente finalizar, gravar e vender. Pelas minhas reações aqui, todo mundo viu o quanto foi valioso para mim. Eu tenho certeza que isso aqui vai chegar para muita gente e que vai ser... Obrigado por ser tão sincero, Mário. Obrigado por falar das tuas fraquezas, obrigado por falar das tuas verdades. Obrigado mesmo. Valeu, Diego. Um abração. Gratidão aí pela tua vida e... Beijo, gente. Muito obrigado, viu? Parabéns por essa audiência que acompanha esse cara aqui. Valeu. Obrigadão. Valeu.